E nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo de como resolver questões de regra de 3 simples para você nunca mais errar nenhuma questão no dia da sua prova. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou resolver exercícios da banca CESP para PRF. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos vídeos. E dá logo um joinha para esse vídeo chegar a mais pessoas e assim a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Os exercícios de regra de 3 da PRF também servem para qualquer prova, pois a regra de 3 ela é a mesma, independente de qual banco que vai avaliar a sua prova. Hoje iremos abordar os exercícios tradicionais de regra de 3. E na próxima aula, a gente já começa a resolver exercícios da banca CESP, combinado? Então presta bastante atenção nesse vídeo, porque se você não entender a matéria desse vídeo, você não vai entender os próximos vídeos de regra de 3. Bom, vamos lá então. Como começar a resolver exercício de regra de 3? O primeiro passo é separar as grandezas em uma tabela. Existem dois tipos de regra de 3, diretamente proporcional e inversamente proporcional. O passo 2 é justamente identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem, mas como que eu faço isso? As grandezas são diretamente proporcionais quando aumentamos uma das grandezas e a outra grandeza também aumenta proporcionalmente, e vice-versa. A gente tem grandezas inversamente proporcionais quando a gente aumenta ou diminui uma das grandezas e a outra grandeza acontece o inverso. Ou seja, se a gente aumenta uma das grandezas, a outra diminui e vice-versa. Agora a gente vai ver aqui na prática, resolvendo exercício, para ficar bem mais claro para você. Sem mais delongas, então, vamos ver como que isso funciona na prática. Então, vai resolvendo aí junto comigo. Então, vamos lá. O primeiro exercício fala assim: considerando que em uma festa, a cada 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados, qual era a quantidade de pessoas na festa, sabendo que a área do evento era 800 metros quadrados? Então, o primeiro passo é identificar as grandezas que estão envolvidas, né? Então, a gente tem aqui pessoas e a gente tem área. Então, a cada 5 pessoas, vamos colocar os 5 aqui, ocupavam uma área de 2 metros quadrados. Qual era a quantidade de pessoas na festa? Então a gente quer saber a quantidade de pessoas, então é X, sabendo que a área do evento era de 800 metros quadrados. E o passo 2? O passo 2 é identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então a gente sempre vai olhar para a coluna que não tem o x primeiro. Então, ó, a área de 2 metros quadrados para 800 metros quadrados aumentou, você concorda comigo? Então a gente coloca uma setinha para cima. E a partir dessa análise, se a área aumentar, vocês concordam que o número de pessoas também vai aumentar? Não tem sentido em falar que a área vai aumentar e as pessoas vão diminuir. Então a gente coloca uma setinha para cima também. Então, opa, se as duas setinhas estão para cima, quer dizer que é diretamente proporcional. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar uma fraçãozinha, olha só. Vai ficar 5 sobre x é igual a 2 sobre 800. Então é sempre assim, você faz uma fraçãozinha aqui e iguala as duas. Multiplicando cruzado aqui, então, ó, 5 vezes 800, 2 vezes x, a gente tem o seguinte: 2x é igual a 4.000. Por quê? 2x está aqui, né? E 800 vezes 5 é 4.000. Então, a gente chega que o x é igual a 2.000 pessoas. Bem tranquilo, né, pessoal? Só identificar as grandezas envolvidas e identificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Agora, vamos para o exercício 2 aqui, ó. Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enchem o tanque com a água em 22 minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que levaria para encher o tanque? Então, vamos lá de novo. A gente tem que identificar as variáveis que estão envolvidas, né? Então, a gente tem aqui torneiras e a gente tem minutos, então é tempo. Você concorda comigo? Então, vamos lá. Olha só. 6 torneiras, coloca 6 aqui. Enchem o tanque em 22 minutos. Beleza, colocamos aqui. Agora, abrindo 4 torneiras, 4 aqui. Qual é o tempo que levaria para o tanque ficar cheio? X no tempo. Então, vamos analisar a coluna que está sem a variável, né? Igual eu falei para vocês. Antes tinham 6 torneiras, agora a gente tem só 4, então diminuiu. Você coloca a setinha para baixo. Se eu diminuir o número de torneiras, o que você acha que vai acontecer com o tempo?
Eu tenho menos torneiras agora para encher esse tanque, então esse tempo vai ser maior, então o tempo vai aumentar, pessoal. Olha que legal. Então, se uma setinha está para baixo e a outra para cima, é inversamente proporcional. Então, agora, em vez da gente fazer a fração normal, a gente vai inverter a fração. Então, olha só, em vez de ficar 6 sobre 4, vai ficar 4 sobre 6. E aqui a variável que tem o x, a coluna que tem o x, você copia normalmente. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, sempre que for inversamente proporcional, você vai inverter os valores da coluna que não tem o x. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Vai ficar 4 vezes x é igual a 6 vezes 22. 4x é igual a 132. Então, se você pegar o x e passar o 4 dividindo para cá, vai ficar que x é igual a 132 por 4, que é igual a 33. 33 o quê? Minutos, porque a gente está trabalhando com o tempo que leva para encher o tanque. Questão número 3. Um carro realiza um percurso de 140 km com 16 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina esse carro precisa para percorrer 1.500 km com a mesma velocidade? Então, olha só, vamos identificar as nossas variáveis. A gente tem quilômetros e a gente tem litros de gasolina. Então, vamos colocar os dados na nossa tabelinha. Então, 140 quilômetros, ele gasta 16 litros. Quantos litros de gasolina? Então, a gente vem aqui nos litros e coloca X aqui. Este carro precisa para percorrer 1.500 km com a mesma velocidade? Então, vamos fazer a nossa análise para saber se é direta ou inversamente proporcional. 140 km para 1.500 aumentou o número de quilômetros, setinha para cima. Se eu aumentei drasticamente aqui o meu número de quilômetros, você concorda comigo que a gasolina vai aumentar também? Você vai precisar de mais gasolina para percorrer 1.500 quilômetros? Então, é diretamente proporcional. Então, a gente pode fazer aquela fraçãozinha normal, né? 140 por 1.500 vai ser igual a 16 sobre x. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar 140x é igual a 16 vezes 1.500. Então, já coloquei aqui. Esse pontinho aqui, ó, ele está indicando vezes, viu? Não é 16,15, não. 16 vezes 1.500. Passando 140 para lá dividindo, a gente chega nisso aqui. E se você fizer a conta, você vai achar 171,4 litros de gasolina. Então, agora vamos para o exercício número 4. A 60 km por hora, faço o percurso entre duas cidades em 2 horas. Trafegando a 80 km por hora, qual o tempo estimado para percorrer este trajeto? Primeiro passo, identificar variáveis. Quilômetros por hora é velocidade, então a gente vai colocar aqui velocidade. Se você quisesse colocar quilômetros por hora, também não iria ter problema não, viu? A outra grandeza é o tempo. Então vamos lá, ó. 60 km por hora, tá aqui, 60, em 2 horas. Trafegando a 80 km por hora, qual o tempo estimado? Então, x no tempo. Novamente, vamos verificar se é direta ou inversamente proporcional. Você concorda comigo que se eu aumentei a velocidade de 60 para 80, então tá aqui setinha para cima porque a velocidade aumentou, o que vai acontecer com o tempo? Eu estou andando mais rápido. Então, o tempo vai diminuir. Então, é inversamente proporcional. Então, a gente vem aqui na coluna que não tem o x e inverte a fração. Em vez de 60 sobre 80, vai ficar 80 sobre 60. Esse zero com esse zero a gente pode cancelar. E isso vai ser igual a coluna do x, você vai copiar normalmente. Vai ficar a fração 2 sobre x. Multiplicando cruzado aqui, ó, você vai chegar aqui. Multiplicando cruzado aqui, ó, como a gente cortou esse zero aqui, vai ficar 8 vezes x, 8x. E 2 vezes 6 vai ficar aqui. Então, a gente tem que 8x é igual a 12. E se você fizer 12 por 8, né, passa o 8 dividindo, você vai chegar que o x é 1,5. Então, é 1h30. Agora, presta bem atenção que antes de acabar o vídeo eu tenho um recado muito importante para te dar. Uma dica, na verdade. Existem 3 erros que, se você não resolver, você tem uma grande chance de ser reprovado. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um vídeo do professor Renato Alves te explicando melhor como corrigir esses erros. A maioria dos seus concorrentes cometem esses erros. Então, se você assistir esse vídeo, você vai sair muito na frente da maioria dos seus concorrentes. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se não deixou o like, se inscreveu ainda, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.